Olá, bem-vindos à nossa sala de estudos. Estamos concluindo o estudo sobre as obras da carne da nossa lista de Gálatas capítulo 5, 19 até 21. Eu sempre relembro e a gente aqui comenta sobre um deles. Então, em Gálatas capítulo 5, 21, diz: invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, declaro a vocês, como já antes os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. A última palavra que aparece aqui na nossa lista é orgias. Em alguns a tradução aparece como glutonarias. Nós queremos refletir sobre há uma relação, e até a tradução da palavra tanto cabe como uma como para outra. As bebedeiras e orgias são pecados relacionados àquilo que conduz a uma vida desregrada, geralmente a orgias, caracterizam extravagância, desregramento, ou imodéstia, indiscrição e indisciplina, sem limites, sem regras, uma vida louca, como se diz hoje na nossa linguagem mais popular. Então, bebedeiras e orgias. No plural é a melhor tradução que aparece aí nas escrituras, mas também aparece às vezes em português como glutonaria ou na NTLH como farras. Queremos lembrar aqui algo importante. No período em que essa carta foi escrita, período do apóstolo Paulo, havia entre os romanos o deus do vinho, o chamado Dionísio. Entre os romanos ele era conhecido como o deus grego Dionísio, mas entre os romanos ele era conhecido como o deus Baco, o deus do vinho. Aconteciam verdadeiras festas em que eles bebiam muito, comiam muito, por isso a relação de glutonaria e de orgia, e perdiam completamente o controle. Aí havia, traduzindo hoje para uma linguagem mais popular, eram verdadeiras festas de bacanal, ao deus Baco, ao deus do vinho, que depois de beber, então eles se envolviam com qualquer tipo de pecado na área sexual, na extravagância. Até se dizia que eles comiam e bebiam muito. Nestas festas romanas, havia os escravos com bandejas para recolher o vômito. Aí entra a questão da glutonaria. Eles comiam tanto que vomitavam e continuavam comendo. Vomitavam e continuavam comendo, sem parar. Então, o contexto que a gente está entendendo, o deus Dionísio, ou deus dos gregos, ou o deus Baco dos romanos, eram esses deuses que eram adorados com estas festas, com glutonaria e com muita orgia, com muita prostituição. Isso durava muitos dias naquele período. Então, as festas em homenagem a este Deus. Então, quando a gente está falando agora sobre também a palavra orgia, eles ali desfilavam pelas ruas com a bebida, com tochas, com música e com muitas danças. Era um festival, carnaval, com todas as permissividades que a gente pode estar entendendo. Então, no original grego, ali que aparece a palavra komoi, que diz assim, traduzida ali em Romanos 13:13: comportemo-nos com decência como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja, de acordo com a NVI, Romanos 13:13. Então, quando nós estamos dizendo que no passado aqueles cristãos participavam destas festas, da veneração ao deus Baco, ao deus do vinho, ao Dionísio dos gregos, mas
Paulo está dizendo que isso foi do passado. Há hoje crentes que não conseguem mais colocar uma linha divisória na vida que foi antes ou a vida que foi depois. E se não houver essa radicalidade de mudança na sua vida, você está apenas se enganando. Continua ainda venerando e adorando o Deus Baal. Continua ainda tendo uma vida sem limites. 1 Pedro capítulo 4, versículo 3, ele diz assim: no passado vocês já gastaram bastante tempo o que os pagãos gostam de fazer. Naquele tempo vocês viviam na imoralidade, nos desejos carnais, nas bebedeiras, nas orgias, na embriaguez e na nojenta adoração de ídolo. Então, Pedro está falando do passado. No passado vocês já viveram isso. Se você não souber deixar o passado no passado, ou tentar ter duas vidas, você nem vai agradar a Deus e nem vai ter uma vida como você gostaria de ter, está sempre se condenando, se culpando, e assim não agrada a Deus, não há. Então, nós vamos perceber que a tristeza que às vezes tomamos conhecimento de que crentes se envolveram com orgias, com bebedices, com festas horríveis, e tudo começa com um pouquinho, uma permissão. Você precisa ser radical. O que não agrada a Deus também não me agrada. O que não edifica, eu também não quero. O que não contribui para a santificação, eu não quero e eu não vou viver. Isso é com tristeza. O crente ele deve influenciar o mundo e não ser influenciado pelo mundo. O crente precisa ser crente. O crente precisa ser crente. O crente permissivo, ele abre portas para Satanás agir na sua vida e ele dá mau testemunho, fazendo com que outros tropecem. Ou se fulano que se diz crente faz, eu também posso. E aí aquele que já tem um problema com alcoolismo, já tem um problema com permissividade sexual, ele volta a incorrer nesses mesmos pecados. Então a Bíblia diz em 1 Coríntios 6,12: todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu não me deixarei dominar. Tudo posso, mas eu posso escolher ou não. O escravo não escolhe. Ele não escolhe. Eu estava numa fila de um mercado e do lado uma dessas casas que só vendem bebida alcoólica. E eu estava ouvindo a conversa do lado de um senhor que tinha acabado de comprar uma garrafa de bebida alcoólica, estava dentro de uma sacola e bebendo no bico. E ele disse para o seu colega, comparsa: olha, minha família quer me internar. Onde é que já se viu? Eles pensam que eu sou alcoólatra. Eu não sou alcoólatra. Eu bebo, todo mundo bebe, mas eu não sou alcoólatra. Eu vou me internar? Coisa nenhuma. A pior mentira é quando você mente para você mesmo, dizendo que não tem problema quando tem, e que não quer enfrentar isso. Se você identifica que tem um problema com a bebida alcoólica, não chegue nem perto. Um irmão nosso aqui da igreja tem diabetes e passou mal, foi no médico e a médica perguntou: o que o senhor comeu nos últimos dias? Eu comi uma rosca com bastante mel por cima, eu amo mel. Mel é saudável, né? Disse ele para a médica. Ele disse: mel, o senhor não pode nem cheirar mel. Mel é glicose direto na veia do sangue, você não pode. E você entende o que eu estou dizendo? Você tem que saber o que você não pode. Aquilo que te leva a cair, aquilo que te leva a tropeçar, você vai perder o controle, vai trazer dano para a sua vida. Orgias, glutonarias, bebedices, você precisa ser radical. Se você quer viver, se você quer agradar a Deus, se você quer experimentar o melhor em todas as áreas da parte de Deus, em todos os tempos, as Escrituras vão sempre trazer para nós: andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. Andem no Espírito e não satisfaçam a vontade da carne. Você quer agradar a Deus? Então faça as coisas que agradam ao Senhor. Ande no Espírito
e faça morrer a tua velha natureza. No passado você já, mas não se orgulhe do seu passado, tem até vergonha. Ah, pastor, quando eu bebia, eu fazia show. Eu não tenho orgulho disso, tenho vergonha disso. Agora tenho orgulho de dizer assim, faz tantos anos que eu não tenho mais nada disso. Eu sou uma pessoa livre. E os livres podem escolher, eu não quero. Seja livre, honre a Deus. E as obras da carne não terão espaço na tua vida. Muito obrigado pela sua companhia nessas salas de estudo. Estamos encerrando aqui a lista das obras da carne. Breve voltaremos com outros estudos. Deus te abençoe.